filósofo francês Sébastien Charly foi o responsável por abrir o ciclo de palestras do 14º Fórum Internacional de Administração. O palestrante falou sobre como é possível administrar as complexidades que surgiram até o ano de 2015 e deu uma entrevista exclusiva para a TV CRA-RJ. Estamos aqui com o palestrante que fez a abertura do 14º Fórum Internacional de Administração de 2015, Sébastien Charly. Tudo bem? Então, a nossa primeira pergunta é relacionada às organizações. Como as organizações elas podem se adaptar para que elas não percam seus interesses diante de uma sociedade que sobrevive a cada dia diante das crises e de todas as imposições que o governo exige para ela? Oui, j'ai compris le sens de la question. C'est une bonne question, même une excellente question. Ce que je disais dans le cadre de ma conférence qui portait sur la notion d'hypermodernité. É uma ótima pergunta, obrigado, que eu estava justamente a tratar durante a minha conferência sobre hipermodernidade. Ce sont les tensions qui caractérisent le monde contemporain. Et parmi ces tensions-là, la tension entre d'un côté la performance au sein de l'entreprise et de l'autre côté une tension qui renvoie plutôt au souci des individus d'avoir une vie meilleure et de prendre en compte la dimension du bonheur au sein de leur existence. São essas tensões do mundo contemporâneo, moderno, entre, de um lado, entre essa exigência de performance e do outro, no âmbito do trabalho, de bem-estar, né, de cada dos empregados. Et ce sur quoi j'insistais, c'est sur le fait que chaque entreprise ou chaque administration est particulière et qu'elle doit donc, à son niveau, à elle, essayer de réduire au maximum cette tension. Les problématiques ne sont pas les mêmes pour une entreprise privée, par exemple, et pour une administration de l'autre côté. E nesse contexto, né, cada empresa é específica, né, cada empresa tem as suas próprias especificidades e deve tentar apaziguar essas tensões e os problemas são cada caso diferente e diferente também no âmbito da administração privada como da administração pública. Cela étant, malgré les différences qui existent entre l'entreprise privée et l'administration publique, ce que l'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'au niveau du marché de l'emploi, si on n'arrive pas à prendre en compte les considérations qui sont d'ordre affectif, psychologique des employés, alors effectivement, ce que l'on risque, c'est la démotivation et, d'une certaine manière, le fait que les meilleurs quittent l'entreprise pour aller ailleurs, là où on leur offrira des conditions de vie qui sont bien meilleures. E, no entanto, apesar dessas diferenças entre a administração pública e privada, temos um ponto em comum, essa problemática de criar desmotivação do empregado, dele sempre procurar melhor, né, animado por vontades privadas e não de trabalho, e o risco para a empresa de perder os seus melhores elementos, que afinal das contas irão procurar em outras organizações alguma coisa que os motiva, né, a mais, né, além do que foi proposto pela organização na qual estava. Et donc pour conclure sur ce point, ce que on voit se mettre en place, c'est que tant pour l'entreprise privée que pour les organismes publics, il y a de nouvelles compétences à acquérir par les administrateurs parce que le monde qui s'ouvre à eux est un monde au sein duquel la logique de la consommation est telle que s'ils ne favorisent pas cette question du bien-être psychologique et relationnel, affectif de leurs employés, effectivement, ils ne parviendront pas à résoudre cette tension. Portanto, ambas as organizações devem buscar novas competências organizacionais para motivar cada vez mais o empregado dentro dessa sociedade de consumismo na qual está, para motivar o bem-estar, né, do empregado além desses elementos materialistas, digamos. Sebastião, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. Muito obrigado pela tradução. Durante a segunda palestra realizada no 14º Fórum Internacional de Administração, o especialista em gestão de pessoas, Luiz Edmundo Prestes Rosa, trabalhou o tema governança e liderança na organização moderna.
destacando o papel e desafio dos formuladores e gestores das estratégias e políticas. Prestes Rosa ressaltou que não adianta querer gerar líderes sem entender o que é ser líder. Eu vejo tantos jovens entrando com grandes esperanças em empresas, sem tomar o cuidado de olhar o propósito da empresa a quem ele está trabalhando. O que explica a enorme frustração de pessoas no seu primeiro emprego. Eu quero dizer a vocês que muitas vezes as pessoas estão procurando emprego e não estão procurando a empresa. As pessoas estão procurando local de trabalho e, portanto, vão ser trabalhadas, dependendo do local de trabalho, como mão de obra mesmo, no sentido tradicional, quando poderiam estar buscando empresas com senso de propósito. Tá? Há inúmeras listas. A BRH, inclusive, faz aqui no Rio de Janeiro a lista das melhores empresas para trabalhar com o Great Place to Work. Isso já é um guia que orienta o jovem na escolha do emprego, naquelas que são mais virtuosas para acolher alguém que está começando o primeiro emprego. Né? Veja só, lá, o livro que eu mencionava há pouco, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, olha que interessante a definição de liderança dele, combinando 5 elementos: inteligência, confiabilidade, humanidade, coragem e disciplina. E ele diz o seguinte: esses 5 elementos têm que estar sempre equilibrados. Por quê? Inteligência sem humanidade significa autocracismo, muitas vezes. Significa se aproveitar das pessoas, iludir as pessoas. Né? Não adianta você ter inteligência e ter humanidade se você não tiver a disciplina para você realizar. Se você não tiver a coragem de, mesmo perdendo batalhas, você persistir na luta. Então, essa questão de você nortear a sua liderança por valores maiores é uma reflexão muito profunda que a gente tem que fazer, e muito em sintonia com o que o Sebastião acabou de nos dizer. Tá? Próximo, por favor. Olha só, se vocês forem olhar os desafios do líder, tradicionalmente, o que se diz, e é uma lista muito grande, o líder precisa escolher a pessoa certa para trabalhar, pessoa que não case só com a função, não é o homem certo só para o lugar certo, é alguém cujos sonhos, os desejos de realização casem com a cultura, com os valores dessa empresa, a vontade de crescer case com o direcionamento de crescimento dessa empresa. Tá? Então, a escolha de pessoas, alguns presidentes de empresa não abrem mão. Há ainda presidentes de empresa que fazem questão de dedicar uma parte significativa do seu tempo só para selecionar pessoas. Então, tamanha a importância desse ato de escolha. Né? Mas não para por aí, eu tenho que preparar, eu tenho que motivar, eu tenho que inspirar, eu tenho que engajar, eu tenho que avaliar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que reconhecer. Então, um conjunto de fatores que a liderança implica na relação líder-liderado. Seja ele um indivíduo, seja ele um grupo. Ou é um fenômeno individual, ou é um fenômeno líder e grupo. Fenômeno grupal. Próximo. Mas além disso, gente, tem outros desafios da liderança. Liderança é para gerar resultado. Eu lidero para produzir, gerar valor. Então eu preciso que as pessoas atuem de acordo com aquilo que é o contexto da empresa, a estratégia da empresa, com a missão que ela tem dentro da empresa, com o cargo que deveria ser algo enriquecido, até que ela chegue a resultado. E um resultado que seja pré-percebido, porque ele foi bem definido para a pessoa o que se espera dela. Eu faço uma pergunta para vocês. Entre nas empresas e pergunte para as pessoas o que elas fazem. Pergunta em geral. Vocês vão ficar surpresos. Quão poucas pessoas são capazes de descrever o seu papel com nobreza. Se você perguntar uma função simples de uma copeira, qual o negócio dela na empresa? Entendendo que negócio pressupõe que cada pessoa que trabalha na empresa tem algo a servir a um cliente. E eu perguntei isso para uma copeira, perguntei para 2, para 3, para quantas copeiras se quiser. No momento ela se identifica com a tarefa. O negócio dela é fazer café. Quando o negócio dela devia ser servir pessoas.
Por isso que ela serve muitas vezes café amargo, sem açúcar, sem sorriso, sem sabor. Mas eu estou falando da copeira, mas eu estou falando de gerente, eu estou falando de diretor, eu estou falando de vice-presidente. Alguns perdidos, porque faltou a liderança para enobrecer a missão dessa pessoa na empresa, para que essa pessoa construa, junto com o seu líder, uma proposição de trabalho que aproveite melhor o seu talento. E se vocês também perguntarem para as pessoas se os talentos delas estão sendo aproveitados, vocês vão encontrar muitas respostas parecidas. Há uma enorme frustração nas empresas de que os talentos delas não são aproveitados.